Graças a Deus, eu quero ministrar a palavra ao nosso coração. Pega aí a sua Bíblia. Eu gosto muito de ver os irmãos com a palavra, com a Bíblia. Obrigado, meu amor, você é a minha auxiliadora. Eu queria convidar as crianças, irmãos. Baixa a Bíblia. Eu queria convidar as crianças para as salinhas, por favor, nossas crianças, nossos pré-adolescentes. Vamos orar por eles, irmãos. Baixa a Bíblia e estenda as mãos lá para eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos filhos. Ó Deus, já pertencem à igreja hoje, mas serão nossos líderes de amanhã. Ó Deus, conceda graça, ó Pai, sabedoria ali às professoras, ó Deus, para que derrame a vida do Espírito sobre essas crianças. Ó Pai, que seja um tempo precioso para louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa, irmão, eu gosto muito de falar. Gosto muito. Fique em pé ainda, mas deixa eu falar, isso aqui é 1 minuto. As nossas crianças, elas não estão na salinha para não fazer bagunça no culto. Não tem nada a ver com isso. As nossas crianças estão lá, porque nós acreditamos que lá é um ambiente onde elas vão ouvir a palavra numa linguagem onde elas vão de fato aprender. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Não tem nada a ver. Ah, pastor, eu vou trazer meu filho, vou colocar lá porque ele vai correr na igreja. Seu filho é uma bênção. Sentado ou correndo, ele continua sendo bênção. Ele só está indo para lá, porque lá as professoras são mais capacitadas do que o pastor, quando o assunto é falar ao seu filho. Então esse é o nosso coração. Amém? Agora sim, obrigado, meu amor. Pega a sua Bíblia, erga aí o mais alto que você puder. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, o versículo é o de número 15. Tesouro desejável, tua comunhão, a tua presença é o fogo que consome, mais forte do que a morte, é o teu amor, Jesus. Quantos se encontraram? Pega o 14, irmãos, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Parte final de novo. Este te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Pai, fale conosco, Senhor. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Senhor, para agir em nós. Toma liberdade. O Senhor pode curar enquanto eu prego, Pai. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo, até em casa. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para isso. O Senhor pode fazer, Pai. Liberta, Senhor, enquanto eu prego, Pai. Em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, o capítulo 3 revela a história do homem pós-queda. E também vai revelar para nós o caráter, os atributos de Deus. Até o capítulo 3 nós percebemos a criação de Deus, Deus criando todas as coisas. E quando nós abrimos a Bíblia e vemos Deus criando todas as coisas, nós já imediatamente percebemos alguns atributos de Deus, por exemplo, como a onipotência de Deus, um Deus todo-poderoso, a criatividade, um Deus que cria todas as coisas. Nós vamos ver um Deus que Ele é um Deus soberano, a soberania de Deus, um Deus que não só tem poder para criar, mas governa sobre tudo. Eu gosto muito da primeira expressão da Bíblia, né? No princípio criou Deus. Eu gosto muito de falar isso, porque a palavra criou ali vem do bara, que é a palavra hebraica para criar a partir do nada. Olha o poder de Deus, um Deus que cria a partir do nada. O invisível passa a existir. Deus chamando à existência coisas que não existem, como está em Romanos 4,17. Agora, quando chega no capítulo 3, pós-queda, o texto vai apresentar para nós agora um Deus num atributo da sua santidade. Porque quando nós falamos de santidade, nós falamos de santidade, um caráter santo. A Bíblia revela um Deus que é tão santo que não pode contemplar o pecado. Então, após a queda, Deus vai trazer juízo, justiça sobre o pecado. Então Deus traz juízo sobre Adão, sobre Eva, Ele traz juízo sobre a terra, Ele traz juízo sobre a serpente, juízo sobre Satanás. Então Ele se apresenta num atributo do seu caráter como um Deus de santidade, um Deus de separação, um Deus que não se comunica com o pecado. Nós vamos ver que Deus se comunica com o pecador, e esse é o próximo tópico, mas Deus ele vai sempre trazer justiça e juízo sobre o pecado. Há uma consequência, Ele deixa bem claro isso na Bíblia. Agora, me chama mais atenção ainda que, além da santidade de Deus, no capítulo 3, Deus se revela como um Deus de graça e misericórdia. Tem muita gente acreditando que Antigo Testamento Deus vem como um juiz, como lei, e quando chega lá no Novo Testamento, então Jesus traz a graça, mas não, um Deus é imutável. Lembra de Hebreus 13:8? Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus de graça da nova aliança também é o Deus de graça da antiga aliança. Quem está comigo, diga amém. O Deus de graça que se manifestou na pessoa do Filho é o mesmo Deus de graça do princípio de todas as coisas aqui dentro do paraíso. Eu queria destacar 4 verdades aqui nesse primeiro momento sobre a graça de Deus aqui nesse texto. O primeiro ato de graça de Deus foi que depois que o Adão pecou, os irmãos conhecem o texto, Adão ele se escondeu, ele fugiu de Deus. Adão, a intenção do coração dele é se afastar cada vez mais do Senhor, romper cada vez mais a comunhão. Mas no capítulo 3, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que Adão ouviu o nome dele. Deus foi e chamou Adão de volta.
É interessante que a gente sempre lê o livro da Bíblia, a gente sempre lê as Escrituras na perspectiva de um livro que fala de um homem buscando a Deus, mas no começo de todas as coisas, a essência de todas as coisas, não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. O homem, a história da raça humana, a história do Evangelho ou das religiões, não começou com um homem buscando a Deus, ela começou com Deus chamando o nome do homem caído que estava fugindo da presença dele. Aleluia! Deus, eu fico imaginando aquela voz, irmão, lá no jardim, Adão, o Adão indo embora, o Adão fugindo. Eu não vou entrar nos méritos pelos quais Adão estava fugindo, mas talvez culpa, peso, angústia. Mas de repente Adão ouviu o nome dele. Deus que foi atrás do Adão é o mesmo Deus que foi atrás de você. Deus foi atrás de você. Você que está em casa, Deus foi atrás de você. Deus chamou o seu nome. O salmista diz, Salmo 40, Ele é aquele que me tirou de um tremedal, de um lamaçal, de uma lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Irmãos, nós estávamos correndo de Deus, fugindo de Deus, fugindo do chamado de Deus, fugindo do propósito de Deus, carregando culpa, angústia, peso, pecado. Mas um dia o Senhor gritou o nosso nome. Aleluia. Então nós vemos um ato de graça e de misericórdia, Deus se revelando, um atributo do seu caráter, um atributo de redenção, a graça de Deus, um Deus todo-poderoso, santo, indo atrás de um homem que acabara de pecar. Segunda coisa, Deus vai vestir esse homem. Deus não só chama Adão, eu não estou colocando aqui em ordem cronológica, porque se fosse em ordem cronológica, seria o versículo que eu li, e eu quero deixá-lo para o final. A segunda coisa, na sequência que eu preparei aqui, Deus vai vestir esse homem. Deus chama o Adão, Deus chama o homem de volta, Ele chama Adão e Eva. Então Deus agora vai vesti-lo. Verso 21, Gênesis 3. Lembra que Adão estava com folhas de figueira, e talvez essa, quando eu estou falando de redenção, seja a parte da redenção que os irmãos mais me ouvem falar, e eu bato sempre nisso, porque esse é o princípio da redenção. O homem está atrás de uma figueira, tampando a sua nudez com folhas. Só que figueira na Bíblia, ela representa algo provocado pela terra. Figueira na Bíblia, quando você vai ver o sacrifício de Caim, Caim deu a Deus aquilo que veio da terra, Abel sacrificou um cordeiro. Quando nós olhamos para a questão de nudez na Bíblia, nudez, roupa na Bíblia, é condição diante de Deus. É por isso que lá em Apocalipse 19, a expressão da santidade de Deus é mostrada numa figura de uma noiva com um vestido branco. Porque a santidade, a condição diante de Deus na Bíblia é falada pelas roupas, pelas vestes. É por isso que Salomão diz, seja alva as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então Adão percebeu que estava nu, condição diante de Deus. Ele quer pegar folhas de figueira para tampar a sua nudez. Mas Adão percebe, e o próprio Deus percebe, que as folhas de figueira não eram suficientes. Então Deus vai fazer vestimentas de pele. Agora, para fazer vestimenta de pele, certamente Deus precisou matar um animal. Ainda no paraíso, ainda no Éden, um sangue de um animal precisou ser derramado. E percebam que se você ler Gênesis capítulo 1,
Versículo 27, 28, 29, você vai perceber que o homem era vegetariano, o homem não havia comido carne ainda. O homem só passa a comer carne depois do dilúvio. Aí Deus coloca o homem com a liberdade para comer carne. Então nunca Adão havia matado um animal para comer, não existia cadeia alimentar. Mas pela primeira vez um sangue é derramado. Pela primeira vez um animal morre, um animal inocente. Pela primeira vez acontece algo na história, uma morte de um animal. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Deus está revelando mais um meio de graça, mas existe uma mensagem muito forte por trás disso. É como se Deus dissesse a Adão: é pela graça, mas não é de graça. Não está custando para você, mas está custando tudo para esse animal. E se aquele animal pudesse falar, e eu gosto muito de pensar dessa forma, se aquele animal pudesse falar, talvez ele estaria dizendo assim: Deus, quem pecou foi o Adão, quem pecou não fui eu. Mas nos meios de graça que Deus está revelando no jardim, Deus está dizendo em outras palavras: o cordeiro inocente vai derramar o seu sangue por causa do Adão culpado. O cordeiro inocente será sacrificado por causa do pecado da humanidade. É por isso que João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista olhou para quando João Batista olhou para Jesus vindo até o Jordão, João Batista exclamou dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor reina, Ele é. reinará com majestade. Quem Ele é? O Senhor reina em justiça e em verdade. Cordeiro de Deus. O Senhor reina, reinará com majestade. Cordeiro de Deus. Isaías 53, ele assistiu uma cena da via da crucificação, a via dolorosa. E o que Isaías está escrevendo é: como ovelha muda, indo aos seus matadouros, ele não abriu a boca. Então, segundo passo, primeiro passo, Deus chama. Segundo passo, Deus veste. 3, terceiro passo, Deus expulsou o homem do jardim. Verso 24. Deus expulsa o homem do jardim. E alguém fala assim: pastor, mas expulsar é graça? Sim. Sim. Sim, porque o texto está dizendo que se o homem comesse do fruto da árvore da vida, viveria eternamente em pecado. Então Deus não expulsou o homem do jardim para privá-lo do jardim. Deus tirou o homem do jardim para que ele não tocasse na árvore da vida. Apocalipse 2,7 diz que ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que cresce no paraíso de Deus. Deixa eu aplicar isso: você vai comer desse fruto. Deixa eu repetir, volta a fita. Finge que eu não falei nada. Você vai comer desse fruto. Ao vencedor. Agora, olha a graça de Deus. Deus expulsa. Deus expulsa. Deus tira. O texto não revela o coração do Adão, mas talvez ele estivesse saindo pensando: perdemos um paraíso. Existe muita graça de Deus que elas são incompreensíveis no momento. Existe muita gente que pode reclamar de algumas expulsões de Deus.
Deus pode arrancar coisas e pessoas da nossa vida e a gente achar qualquer outra coisa menos graça, mas ser nada mais, nada menos do que a graça de Deus sendo revelada para nós. Como estão entendendo? Deus expulsou o homem do jardim. Filho, você não pode tocar nesse fruto. Um dia eu disse para você, olha como isso é tremendo, irmãos. É como se Deus dissesse assim: Adão, um dia eu disse para você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você comeu. Ô Adão, deixa eu te tirar para te preservar. Deixa eu te tirar daí, porque se eu te deixar você vai comer e você vai viver em pecado eternamente. Escute, mais importante do que o paraíso é a comunhão com Deus. Mais importante do que o Éden é o Deus que criou o Éden. Mais importante do que morar no paraíso é ter comunhão com aquele que é o dono do paraíso. O que Deus está dizendo é assim: Adão, mais do que você morar no Éden, Adão, mora em mim. Adão, mais do que você morar no Éden, tenha comunhão comigo. Irmãos, escute isso aqui. Quando Deus, no capítulo 3, versículo 8, fala assim, versículo 9, fala assim: Adão, Adão, onde estás? Alguns teólogos acreditam que a palavra melhor seria: Adão, Adão, rompeu algo. Porque não é onde está na questão geográfica, porque Deus é onisciente. Um Deus que sabe todas as coisas, não precisa perguntar aonde alguém está. A forma mais correta de entender esse texto é que Deus percebe Adão sendo arrancado dele, e nós chamamos isso de morte espiritual. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Então, mais do que você morar no paraíso, Adão, mora em mim, Adão, volta para mim, tenha comunhão comigo. Alguma coisa foi rompido e eu te expulso do jardim para te estabelecer um tempo novo, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Aleluia! E a quarta coisa, versículo 15, agora sim, nosso texto. Deus promete o Salvador. Deus promete o Salvador. Alguns teólogos gostam de chamar de proto-evangelho, primeiro evangelho, porque aqui Deus está anunciando a palavra do evangelho pela primeira vez. Esse texto, irmãos, ele é tremendo. A gente precisa levar nossa mente para o que está acontecendo lá. Se você fosse o Adão, como estaria o seu coração? Se você fosse o Adão, como você estaria? Depois de tudo que aquele homem havia experimentado em Deus, nós não sabemos quantos anos ele ficou em santidade até cair. O texto não informa isso. Imagine o coração daquele homem depois do pecado. Ele perdeu muitas coisas, irmãos. Ele perdeu muita coisa. Alguns teólogos chegam a acreditar que a autoridade da terra foi transferida para Satanás naquele momento do pecado. Isso é uma outra mensagem. E o homem de dominador passou a ser dominado. Deus havia falado para Adão assim: você vai governar sobre todas as coisas, sobre os animais que voam, os que nadam, os que rastejam. Inclusive a serpente que veio, o Satanás que entrou numa serpente, no animal que rasteja, Deus havia dado para Adão a autoridade para dominar sobre a serpente. Só que, depois do pecado, a autoridade do Adão, ela foi transferida, e o homem que foi feito para dominar passou a ser dominado. Deixa eu abrir aqui um grande parênteses para
Eu já falei isso aqui, algumas coisas a gente precisa repetir para ensinar e consolidar o ensino. Vício é uma troca de autoridade. Vícios. De onde vem um cigarro? De onde vem um cigarro? Cigarro vem da onde, gente? Da onde? De onde vem um cigarro, irmãos? Planta. De onde vem a bebida alcoólica? Da planta. Da onde vem a cachaça? Cerveja, o vinho, a vodka. Da onde vem essas coisas? Da planta. A cocaína vem da planta. Sabe o que são os vícios? É uma planta que foi criada para ser dominada pelo homem. Agora ela passa a ter o poder de dominar o homem. Isso é uma troca de autoridade. Da onde vem a maconha? A planta. Um cigarro de maconha, tamanho de um dedo, domina uma pessoa de 1,90 m. É uma troca de autoridade. Um homem que foi feito para dominar, agora ele passa a ser dominado, porque houve uma troca de autoridade. É por isso que quando alguém se converte, há libertação. Eu estou no parênteses ainda. Muitas pessoas que bebiam, usavam drogas antes de converter, elas recebem a Jesus e normalmente não precisam passar por processo de libertação. Elas largam o vício sem que ninguém fique orando por elas. Por quê? Porque depois que elas voltam para Jesus, elas assumem de novo um lugar de autoridade. Elas falam: aqui não, Satanás, aqui é o governo, eu mando agora. Vocês estão comigo, sim ou não? Agora imagine o coração do Adão. Depois que perdeu tudo que ele perdeu, ele não sabe o que vai acontecer. Nós temos a Bíblia completa, nós temos o final da história. Adão não tem o final da história. De repente Deus faz, Gênesis 3,15 assim. Ele está amaldiçoando a serpente e o Adão está ouvindo. Eva está ouvindo. Ele está dizendo assim, deixa eu parafrasear Eva: do seu descendente. E escute, não é um descendente, é o singular. Gálatas explica quem é esse descendente, o nome dele é Jesus Cristo. Do descendente, o seu descendente esmagará a cabeça de Satanás. Enquanto a cabeça de Satanás está sendo esmagada, enquanto a cabeça da serpente está sendo esmagada, a serpente está ferindo o calcanhar do descendente. Agora eu quero chegar nesse momento do ferir e esmagar a cabeça, mas eu preciso fazer algo antes. Deus vai dar o plano de salvação, de redenção do homem nesse texto. Ele revela isso. Ele traz pelo menos 3 grandes informações sobre a redenção do homem nesse versículo. É por isso que ele é chamado de primeiro evangelho, as boas novas de Jesus. Porque o que Adão recebeu ali é uma mensagem de esperança. Fala comigo assim: esperança. Se alguém te perguntar o que é o evangelho, o evangelho é as boas novas, é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia, a boa notícia de salvação. Adão recebeu a boa notícia. Agora, essa boa notícia tem pelo menos 3 coisas aqui muito poderosas. A primeira delas: Jesus, Deus, iria vir na pessoa do Filho, e ele nasceria de uma mulher. Deus estaria anunciando um Jesus plenamente Deus e plenamente homem. Segunda coisa que o texto esconde, nós vamos ver aqui, é que esse Jesus teria poder
poder suficiente para vencer o inimigo. E a terceira coisa que o texto mostra é que durante o momento em que Jesus estivesse vencendo, o descendente estivesse vencendo, ele seria ferido. Vamos ver Jesus aqui sendo profetizado na Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vocês estão comigo, irmãos? Isaías, capítulo 9, verso 6. Olha que texto tremendo, irmãos. A revelação de Deus, ela é progressiva e gradativa. O que Deus mostrou no Éden, Deus vem mostrando e aumentando a revelação no passado da história. Isaías 9,6, olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus disse lá no Éden, Gênesis 3,15, que o descendente viria da mulher. Aqui Isaías, o profeta messiânico, está dizendo, nós estamos falando de plano de salvação, está dizendo assim: um menino se nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós precisamos parar aqui um pouco, porque aqui revela as duas naturezas do Jesus, o Cristo Jesus. O menino nos nasceu, o menino nasce. O filho não nasce, o filho é dado ou é entregue. O menino nasce, o filho é entregue. Ou seja, o que Isaías está dizendo é: no momento em que o menino nascer, eu entrego o filho. Lembra de João 1:1? No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Quem era o Verbo? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Esse é o menino. Desculpe, esse é o filho. Esse é o filho. O filho é eterno. O filho é o Verbo. O filho estava na criação. Agora o menino, verso 14 de 1 João, do primeiro capítulo de João: e o Verbo se fez carne. Olha o menino, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito Filho de Deus. Corre lá para Filipenses 2. Porque Gênesis 3,15 revela o plano de salvação, irmãos. Deus, Ele é tremendo. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. 2,5. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, olha o filho aí, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deus está trazendo as boas novas para o Adão e para a Eva. Boas novas de esperança, boas novas de salvação. Ele está dizendo assim: eu vou dar o meu filho.
eu vou descer na terra, na pessoa do meu filho. Eu vou nascer de uma mulher. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Maria. Parece que eu vejo Mateus capítulo 1. Acho que o verso 24, mas você conhece a história. Deus falando assim: Maria, você vai colocar o nome desse menino de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha Gênesis 3,15 tomando forma. Olha Maria agora vivendo a promessa que foi feita lá para o Adão. Olha Deus cumprindo Gênesis 3,15, quando ele disse: do descendente dela, talvez olhando para Eva, vai vir aquele. Agora Maria está grávida. Ela está esperando o filho que é plenamente Deus. Ele é eterno, nunca foi criado. Um Deus que não é só eterno, irmãos, me desculpe a expressão, eu falei errado. Ele é o pai da eternidade. Isaías nunca chamou de eterno, chamou de pai da eternidade. Está esperando o menino, que é plenamente Deus, 100% Deus, e também plenamente homem, porque Ele é o Deus em carne, o Deus entre nós. E o que Ele veio fazer aqui? Ele veio fazer o que Deus havia dito que faria. Ele veio esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, num culto de Santa Ceia, meu coração se alegra em ministrar isso. Agora, a promessa seria que ele viria da mulher, mas nós temos mais promessas, Gênesis 3,15. Qual a segunda? No momento em que ele estivesse sendo ferido no calcanhar, ele aniquilaria a serpente. E onde foi esse exato momento, irmãos? Me ajude a pregar, por favor. Quem estava de manhã não vale. Aonde foi esse momento onde o filho está sendo ferido no calcanhar e ao mesmo tempo está vencendo e esmagando a cabeça da serpente? Para onde esse texto nos leva, irmãos? Para onde nos leva esse texto? Me ajude a pregar, irmãos, por favor. Para qual momento da história o descendente sendo ferido no calcanhar é o exato momento que ele traz vitória sobre a serpente? A cruz do Calvário. Parece que eu vejo Satanás como muitos, escute isso aqui, como muitos pensam o contrário, mas parece que eu vejo Satanás na Bíblia fazendo de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Leia depois os evangelhos com calma. Pedro um dia chegou para Jesus e falou assim: Jesus, não vai para a cruz não. Conselho, né, irmãos? Conselho é bom. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, mas a gente precisa tomar cuidado com os conselhos. Tem muito conselho furado por aí. Olha o conselho de Pedro para Jesus: Jesus, não vai para a cruz não, Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que apesar de ser o Pedro, aquele argumento, aquele conselho, aquela palavra não vinha do coração de Pedro, também não vinha de Deus. Ela era um argumento diabólico, porque Satanás não queria Jesus na cruz. Quando Jesus está na cruz, você percebe Satanás usando pessoas ao redor da cruz para dizer: Jesus, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, porque o inimigo nunca quis Jesus na cruz. Parece estranho falar essas coisas. Satanás não tinha interesse nenhum de Jesus na cruz.
qual foi o propósito de Jesus nascer, vir sobre a Virgem Maria? O único propósito dele vir chama-se cruz. Um dia alguém chegou para Jesus através de André, os gregos: Jesus, os gregos querem te conhecer. Porque os gregos queriam transformar Jesus num filósofo, talvez o maior filósofo da história. Talvez tivéssemos uma estátua de Jesus lá na Grécia. Talvez na sua faculdade você estudasse sobre Jesus, se Jesus fosse lá ter com os gregos. Mas a resposta foi: avisa os gregos, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Em outras palavras, eu não vim para falar, não vim para pregar apenas, eu não vim para ser um filósofo, eu vim para morrer. Tudo que Jesus fez, todos os milagres de Jesus, foi apenas um curso da manjedoura até a cruz. O propósito era a cruz. O propósito era a cruz. Se o diabo impedisse Jesus de ir para a cruz, disse para a cruz, o diabo impediria o motivo pelo qual Jesus precisou vir. Quem está comigo, diga amém. Agora, quando eu olho para a cena da cruz, parece que eu vejo os açoites sobre Jesus. Uma quarentena de açoites menos uma. Os açoites. Parece que eu vejo alguém colocar uma coroa de espinhos sobre Jesus. Parece que eu vejo alguém cuspindo em Jesus. Parece que eu vejo ele tendo que carregar uma parte da cruz pela via dolorosa. O Isaías, quando assistiu essa cena profeticamente, ele está escrevendo, ele disse que não havia beleza em Jesus. Tem gente que fala que Jesus era feio, isso é uma grande bobagem. Jesus não era feio. Ah, pastor, Jesus era feio porque Isaías disse que não tinha beleza. Jesus não era feio, Isaías está vendo a via dolorosa. Ninguém teria beleza na via dolorosa. Isaías está enxergando uma pessoa que foi completamente tomada por pancadas e chicotes e sangue. Isaías está dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías está vendo a via dolorosa, o nosso Salvador sendo ferido. Mas enquanto ele está sendo ferido, parece que eu vejo alguém colocando ele na cruz. Prega uma mão, prega a outra, prega os pés. A profecia bíblica era transpassar os pés e as mãos. Um peso muito grande. A Bíblia diz: maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Nesse exato momento, a serpente está ferindo o calcanhar do descendente. Nesse exato momento cumpre a profecia do Evangelho de Deus, que disse que a serpente feriria o calcanhar. Abra sua Bíblia em João. João. Aleluia, Senhor. João 19:30. Mas o texto não diz, irmãos, que ele seria ferido no calcanhar e ponto. Não diz isso, o texto diz: ele seria ferido no calcanhar e feriria a cabeça. Olha o que está em João. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está tetelestai. Está consumado. Pago em sua totalidade. Quando ele disse essa expressão, naquele exato momento vai acontecer o que está escrito aqui em Colossenses 2. Corre lá. Corre lá, corre lá.
Filipenses, depois em Colossenses 2,14. Está consumado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Jesus. Ele está sendo ferido. Ele está sendo ferido. Mas quando ele disse assim, está consumado, ele não está dizendo para Satanás. Satanás não tem esse poder, irmãos. Às vezes a gente dá o poder para o diabo que ele nunca teve. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo para Deus. Porque o está consumado é: eu acabei de satisfazer plenamente a justiça do Pai. O homem não deve mais nada. Isaías 53 é um texto que é difícil da gente engolir, irmãos. Porque Isaías 53 diz que Jesus não tinha pecado algum. Mesmo assim, agradou a Deus moer Jesus. Está lá, Isaías 53. Como assim? Deus agradou moer Jesus? É difícil de entender um texto como esse. O que Isaías está dizendo para nós é que Jesus é aquele que está satisfazendo por completo a justiça divina. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, desculpa, irmão, troquei. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. 6, 23. 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Junta os dois textos. O salário do pecado é a morte, vírgula, e todos pecaram. Logo, todos precisariam morrer. Agora a pergunta é: por que nós não precisamos morrer? Porque Cristo morreu. Até Jesus vir, ano após ano matava-se um cordeiro. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 4. Ano após ano matava-se um cordeiro, que era a figura do Jesus. Depois de Jesus, nunca mais precisaram matar cordeiro. A pergunta é: por quê? Porque Jesus já satisfez plenamente a justiça de Deus. Deixa eu lembrar uma história. Veio aqui, irmãos, eu não estava na intenção de falar isso. Veio aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir repetir como eu queria, que eu não tive tempo. Como eu não ia falar, eu não estudei essa história. Tentar falar uma história que eu ouvi do Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva contou uma história de ilustração. Eu vou tentar contar, irmão. Se não sair igual, mas os irmãos aí tenham paciência. Um homem foi condenado à morte. Estava em uma cela no corredor da morte. E o rei quis dar para aquele homem o perdão e libertar aquele homem. O rei quis exercer graça sobre aquele homem. Então o rei chamou um pastor, pegou a carta de alforria, de liberdade, a carta que representava a graça, colocou na Bíblia do pastor e mandou o pastor ir até a cela para anunciar a liberdade daquele homem, anunciar perdão dos pecados, anunciar liberdade, libertação, favor, misericórdia. Mas quando aquele homem olhou para o pastor, aquele homem não deixou o pastor falar.
Aquele homem expulsou o pastor. Então o pastor voltou para o rei e disse: rei, eu não consegui entregar a mensagem de graça e a mensagem de salvação. Então aquele homem foi executado. Mas ele não foi executado pelo pecado que cometeu. Ele foi executado pela graça que rejeitou, ou pela graça que não recebeu. Quando alguém fala de inferno, ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu. Ela vai para o inferno pela graça que rejeitou. Jesus disse: foi pago na sua totalidade. Você não deve mais nada. Eu estou falando em nome de Deus, usando a Bíblia. Você não deve mais nada. Está paga a sua conta. Um dia eu estava comendo com uma pessoa, irmãos, e eu não vi ele pagando a minha conta. Eu cheguei para pagar. Quando eu cheguei para pagar, que eu tirei meu cartãozinho, irmãos, o vendedor falou assim: já está pago. Alguém já pagou, alguém passou na sua frente e já pagou a sua conta. Jesus pagou a sua conta. Nós vamos tomar a Santa Ceia hoje, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Cara, não tem notícia melhor para nós do que essa. Não existe notícia. E sabe qual era essa dívida? Era uma dívida impagável. Não tem mensagem melhor do que essa. Deixa eu fazer uma pergunta: qual mensagem melhor do que essa? Qual notícia melhor do que essa? Abra em João 3, 16 e 17, eu paro de pregar. Pastor, eu já sei de cor João 3, 16. Eu sei que você sabe de cor, irmãos. Eu sei que você sabe. É o texto áureo da Bíblia. Mas o 17 normalmente a gente esquece. O 17 e o 18 a gente esquece. Aliás, vamos ler esse texto em pé? Fique em pé, por favor. Eu queria pedir aos nossos amados diáconos para distribuir os elementos da ceia. Queria pedir os músicos da banda para vir também para ministrar a música da ceia, que eles prepararam para a ceia. Eu quero ler esse texto com vocês em pé. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem crê nele, quem nele crê, não é julgado. Você está lendo comigo? Quem nele crê, não é? Para aí. A pergunta é: por que quem crê em Jesus não é julgado? Por que quem crê em Jesus não é julgado? Nunca mais esqueça. Porque o seu julgamento já aconteceu. Pastor, o seu julgamento já aconteceu. Pastor, eu não estava lá. Exatamente. Foi o seu substituto. O julgamento e a sentença já aconteceram. Vamos continuar? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sobre você não há condenação. Romanos capítulo 8. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não terá mais que pagar a culpa, a pena do pecado, porque Jesus já pagou de forma satisfatória, plena, suficiente. Mas o texto bíblico está dizendo: você que se manteve rebelde contra o Filho, você vai estar debaixo da ira de Deus, não sobre você, mas sobre o pecado. Sobre o pecado. Nós começamos esse texto dizendo que Deus é Deus de santidade, justiça e Deus de graça e misericórdia. A questão é: qual atributo de Deus nós vamos querer experimentar? Andar debaixo de graça e misericórdia, ou andar debaixo de justiça e juízo de Deus? A ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. Irmãos, a cruz é o único lugar, que o amor de Deus cruza com a justiça de Deus. A cruz é o único lugar do mundo, da terra, que você olha para ela e enxerga justiça, ira e ao mesmo tempo amor, misericórdia. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos duas coisas: um Deus que exerce justiça e um Deus que exerce amor. Um Deus que é amor e um Deus que é juízo. A figura de um Jesus na cruz, derramando o seu sangue, comunica o quanto Ele te ama, e ao mesmo tempo comunica o quanto Deus não pode deixar o pecado impune. Se você está em Jesus, durma em paz, viva em paz, porque o seu julgamento já aconteceu, já está pago. Mas se você não está em Cristo ainda, você vai ter que pagar a sua própria conta, porque a justiça ainda não foi satisfeita, e Deus não pode deixar o pecado impune por causa da sua santidade. Queria que os nossos amados diáconos, por gentileza, distribuíssem os elementos da ceia, por favor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus,
sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, a sua glória, morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Jesus. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Todos receberam os elementos da ceia? Se você não recebeu, erga a sua mão. Você não recebeu os elementos da ceia e vai cear conosco, erga a mão para que os diáconos entreguem para você. Todos receberam? Graças a Deus. Se você é de uma outra igreja, está conosco aqui hoje, você quiser participar da ceia, fique em liberdade, a ceia é do Senhor. Você está em comunhão com Deus, tenha liberdade de cear conosco, sem constrangimento algum. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus, discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Fala comigo assim: aliança. Fala, aliança. Irmãos, um contrato, você pode desfazê-lo, rasgá-lo e jogar fora. Uma aliança irrevogável. Nos tempos bíblicos, normalmente para se fazer uma aliança, eles matavam um animal. Eles cortavam o animal em partes em alguns momentos. E a mensagem que estava por detrás daquela morte era: aconteça comigo como a qualquer desses animais, se eu quebrar a aliança. Porque era uma aliança feita no altar, é irrevogável. Jesus não disse que nos amava, o Pai não disse que nos amava, o Pai provou e Ele fez uma aliança, Ele deu Jesus como selo da aliança. Deixa eu trazer para você uma palavra pastoral para os casais aqui. O seu casamento não é um contrato, o seu casamento é uma aliança. Você não fez um contrato no altar, no altar você fez uma aliança. Quantos casais temos aqui? Diga amém. Eu vou perguntar de novo: quantos casados temos aqui? Diga amém. Você não fez um contrato lá, filho. Lá em Malaquias diz que Deus foi testemunha da aliança, não de um contrato. Ah, pastor, mas agora não estou concordando com os termos. Você fez uma aliança. Lembra daquele tapete vermelho que as pessoas entram quando vão casar? Hoje muda por questão até de estética, mas tradicionalmente é vermelho. Lembra daquilo?
Quando a noiva e o noivo vêm pisando sobre aquele tapete vermelho, aquele tapete vermelho simboliza sangue, porque nas culturas antigas eles pisavam descalços sobre sangue. A mensagem era: aconteça conosco como a qualquer desses animais mortos, se eu quebrar a aliança. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu prefiro morrer do que separar. Eu prefiro morrer do que divorciar. Porque é aliança. Jesus fez uma aliança. Escute, Jesus nunca vai se divorciar da noiva dele. Sabe qual é a segurança que você tem com Jesus? Ele nunca vai largar você. Porque o amor dele é um amor ágape. E o amor ágape é um amor sacrificial. Quando você olha para esses cálices e para esse pão, em qualquer outro lugar, símbolo de morte, qualquer outro lugar, símbolo de derrota, de vexame, mas no Evangelho, símbolo de vitória, de conquista, de aliança, de amor. Por isso, todos juntos, comamos e bebamos. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Eu quero fazer essa última oração. Eu quero orar e nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu queria que você colocasse a mão no altura do teu coração, fechasse os seus olhos
Eu queria que você repetisse, porque é apenas uma identificação. Vamos orar, nós vamos nos identificar. Ora assim comigo: Senhor Jesus. Mas ore com fé, ore: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, eu vou orar sozinho agora, eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo a Jesus como o seu Salvador. Ou você que está orando dizendo: Jesus, eu estou me reconciliando com o Senhor. Eu quero orar por você também. E para eu identificar onde você está, para orar por você, eu queria que você levantasse bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Pastor, eu estou reconciliando com o Pai, pastor. Eu quero orar por você. Temos ali uma pessoa. Cadê a segunda pessoa para Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração por você. Você que entrou aqui. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Você entrou aqui, você entende que Deus quer marcar esse dia, essa noite, na sua história, como o dia da sua volta para Ele, ou como o dia de você recebê-lo como o Senhor e Salvador. Eu quero orar com você. Temos mais alguém? Você na sua casa, se você de repente está com o seu coração tomado aí por essa graça de Deus, por essa presença, por essa misericórdia, e você também tomou essa decisão no seu coração, vai aparecer agora o número do nosso celular, do nosso WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos cuidar de você. Eu quero visitar você. Nós queremos pastorear você. Queremos te ajudar nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Minha irmã, por favor, vem aqui à frente. Deixa eu orar com você aqui, por gentileza. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos essa jovem, Pai. E ela não está chorando porque ela se emocionou. Ela está chorando porque o seu Espírito está gerando nela uma nova vida, uma vida com propósito. O Senhor traz essa filha de volta ao chamado, ao propósito, à essência. E eu quero concordar agora, Pai. Eu quero concordar com o chamado do Senhor para a vida dela. Eu quero concordar, Pai, com um chamado. Eu quero concordar com as bênçãos. Eu quero concordar, ó Pai, em nome de Jesus, que ela seja, ó Deus, uma grande ganhadora de alma para o Senhor. Que ela seja uma ministra do Senhor. Pai, eu quero concordar com aquilo que o Senhor está gerando aqui no meu coração. Deus, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado. Em nome de Jesus. Pai, que ela nunca mais te desvie, Senhor. Cerque ela, Pai. Cerque ela de pessoas que vai ajudá-la nessa nova caminhada. Ó Deus, assim como o Senhor expulsou o Adão do jardim para proteger o Adão, arranque da vida dela, Pai, tudo aquilo que leva ela longe do Senhor. Arranque, Senhor, da vida dela tudo aquilo, Pai, que não coopera para o chamado do Senhor na vida dela. Pai, no nome de Jesus. Minha irmã, olha para mim, por favor. A palavra diz ali em Lucas capítulo 15 que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma grande festa. O pai fez uma festa para te receber. E se no céu está fazendo festa por sua causa, nós também queremos fazer uma grande festa aqui para receber você. Amém? Nós falamos aqui em Lagoinha que nós somos uma família grande para servir e pequena para se importar. Não é uma família perfeita, nós temos falhas, sabe, mas nós queremos ser uma família. Se você pegar as famílias, não existe família perfeita, existe família. As famílias têm problemas, mas não deixa de ser família. Nós queremos fazer festa aqui hoje, celebrar a sua chegada,
porque você é a nova filha dessa igreja, no nome de Jesus. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e no 3 eu vou pedir para você virar, para você conhecer essa nova família, pode ser? 1, 2, 3, vire por favor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Bem-vinda à família de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos embora, irmãos. Irmãos, hoje eu estou feliz, irmão. Estou feliz demais. Porque muitas pessoas estão entendendo o chamado de Deus, estão retornando para casa. Estou feliz hoje pela manhã. Hoje pela manhã foi o nosso culto de domingo pela manhã. Foi o culto mais cheio de domingo pela manhã. Muitas pessoas. Se todas as pessoas que veio de manhã, vieram de manhã, viessem à noite, a gente ia ter que colocar mais cadeiras aqui. Eu estou feliz, porque graças a Deus as pessoas estão voltando, as pessoas estão entendendo o chamado de Deus. Eu estou feliz por isso. O pastor se alegra, irmãos, ver os filhos na casa, irmãos aqui hoje que há tempo eu não via. Eu estou muito feliz por isso, sabe, meu coração está muito contente, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Aliás, só fazer uma última lembrança. Está igual a ginástica, né? Uma última lembrança aqui. Nós temos oração na igreja todos os dias, de 7 horas da manhã, de segunda a sexta, de 7 às 8 horas da manhã, temos oração na igreja, amém? Nós temos também, segunda-feira, 19 horas, intercessão. Terça-feira, 20 horas, o culto fé. Nós sempre pregamos uma palavra sobre fé. Você precisa vir nesse culto. Quarta-feira à tarde, às 15 horas, temos um culto tarde com Deus. E sábado, às 19h30, nosso culto com a mocidade. E você que gosta de ir ao monte, todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós estamos indo ao monte, amém? Você é o meu convidado, se você quiser ir orar conosco no monte, tem sido uma bênção em nome de Jesus. Agora sim, levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Uma semana extraordinária, uma semana de bênção para você, para sua casa, no nome de Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo servirão as suas leis. O Senhor